Olá, pessoal. Nesta aula, vamos aprender a consumir uma API utilizando o Axios para isso. Na aula anterior, eu criei um JSON Server, né, para disponibilizar para nós eh, uma API para cadastro de alunos, né, onde eu tenho matrícula e nome para cada aluno, além do ID, e estou rodando aqui na porta 3005, sendo que o endereço, então, que eu tenho para poder acessar meu endpoint é esse daqui, ó, localhost 2.3005/alunos, ok? Bom, feito isto, eu tenho aqui uma aplicação React. Por enquanto, essa aplicação não faz nada demais, né? E eu vou criar aqui, eu vou colocar, na verdade, alguns métodos, alguns botões para que a gente possa testar essa API logando no terminal, tá? Então, o objetivo vai ser primeiro aprender a utilizar o Axios para, numa próxima aula, nós colocarmos ele dentro de um contexto mesmo de um CRUD, ok? Vamos lá. Então, para instalar o Axios, você vai digitar npm install ou npm --save Axios. Ok. Feito isso, pode dar o npm start na aplicação ou vou deixar para fazer isso daqui depois, para rodar depois. Bom, nesta aplicação, como eu disse, eu vou criar uma série de botões aqui. Então, eu vou colocar aqui um button. Esse primeiro botão aqui eu vou colocar listar. O segundo botão aqui consultar. Depois eu vou querer inserir. Alterar. E excluir. Então, listar, consultar, inserir, alterar e excluir. Esse consultar aqui é consultar um único, tá? Então, basicamente, eu vou criar métodos para que nós façamos o seguinte. Quando eu clicar no botão listar, eu vou solicitar a API, vou solicitar um GET, né, lá naquele endereço do JSON Server, endereço aqui, e ele vai me retornar todos os alunos. E eu vou só logar isso no browser, ok? Para a gente poder se concentrar somente no uso do Axios por enquanto. Então vamos lá. O primeiro que eu vou fazer vai ser o listar no onClick do listar. Eu vou colocar assim, ó, listar. Vou criar uma função listar. Então eu tenho que começar importando Axios, from Axios, e aí eu vou ter um const listar. E aqui no listar, eu vou fazer a minha chamada get, tá? Lá naquele endereço que nós temos. Então vai ser axios.get para fazer uma chamada do tipo get. O endereço é este endereço aqui. Então posso copiar esse endereço. E quando eu receber uma resposta, vai ser chamada a função que eu coloco aqui no den. Essa função no den, eu recebo um resultado. E aí, como parâmetro de entrada eu tenho um resultado. E no resultado eu vou logar console.log
resultado.data, que é onde vem os dados aqui retornados, ok? Então, se tudo der certo, quando eu clicar no botão listar, nós vamos ter logado no browser todos os alunos que já temos lá no nosso servidor, ok? Na nossa API fake criada no JSON Server. Então, vamos lá. Npm start. Então, eu vou abrir aqui as ferramentas do desenvolvedor, mostrar aqui o log, e vou clicar em listar. Olha só, já me devolveu os alunos, ok? Recebi o JSON aqui, ó, com os alunos que tem lá. Então, o método get no Axios é assim que nós fazemos, tá? Axios.get, assim que recebe a resposta, ele vai chamar a função que nós passamos aqui no DEM, onde nós recebemos o resultado, e aí você pode fazer o que você precisar do resultado. Provavelmente você colocaria isso daqui num state, não é? Então, o que você pode fazer? Você pode pegar resultado.data e dar um set state, né, de alunos, por exemplo, você tem um set alunos ou algo desse tipo, para você poder informar aí na sua aplicação e fazer ela renderizar de novo para mostrar a lista de alunos, ok? Bom, fora o listar, nós temos um consultar único, né? Como que funciona o consultar único? Vai ser muito parecido aqui com o listar, só que ele vai receber o ID, né? Então, bota aqui o ID, como é um parâmetro só também, se eu quiser eu posso tirar os parênteses, né? E aí, a diferença é que aqui, na URL, nós vamos colocar o ID, ok? Fora isso, aqui eu vou chamar o onClick, consultar único, só que desta vez eu vou ter que criar uma função porque eu quero passar qual ID que eu vou querer consultar. Vou consultar o aluno de ID 1. Se não me engano, o ID é até string. Bom, então, feito isso, se eu clicar em consultar único, ele me mostra só o aluno de ID 1. Se eu mudar o ID que eu quero consultar para 2, voltar aqui, consultar único, trouxe o aluno de ID 2. Então, também temos o funcionamento aqui da consulta, né, que está funcionando em acordo. Bom, além de consultar único, nós temos uma opção aqui para excluir. Vou colocar aqui um excluir. O excluir eu vou receber o ID, e ao invés do método get, o método é o delete. Aqui é a mesma coisa, tá? E aqui eu vou colocar resultado.status, porque ele não vai me retornar o dado, ele vai me retornar um status se excluiu ou não, né? Um HTTP status code, lembrando que 200 e alguma coisa, qualquer de 200 a 299 significa sucesso, ok? Bom, então, excluir, o que eu vou fazer? Aqui no botão excluir, um clique dele, eu vou chamar o excluir, vou passar o ID 3. Certo? Lembrando que o ID 3 é este último aqui, ó. Então, vou clicar em excluir, ele me deu o HTTP status code 200, então foi sucesso. Então, se eu clicar em listar agora, eu não tenho mais 3 alunos, eu tenho somente 2 alunos, porque um eu já excluí, ok? Bom, falta agora inserir e alterar. Bom, então inserir, eu vou ter um const inserir. Aqui eu vou inserir sempre o mesmo registro, tá? Isso daqui é só um teste, né? Não estou pegando nenhuma informação do usuário.
inserção é no post, método post, e o endereço é o mesmo, sem especificar o ID. Bom, e no then eu vou logar o retorno também, ok? Então, basicamente, eu vou logar o result.status, resultado para saber se inseriu ou não com sucesso, ok? Só que tem uma diferença. Inserir o quê? E é aqui, no segundo parâmetro, que eu vou passar o que eu pretendo inserir, ok? Que é o meu objeto. Meu objeto vai ficar aqui, ó, nesta posição. Para ficar um pouco mais fácil de entender, eu vou criar um objeto aluno aqui, ó. E é este objeto aluno que eu vou inserir aqui. Neste caso, eu vou colocar um ID qualquer aqui, um nome, e uma matrícula. Ok? Então, estou fazendo o post deste aluno e vou logar o resultado aqui. Falta chamar o método inserir no botão respectivo. Então, tem um erro aqui. Aqui está resultado, é resultado. Ok? Pronto. Então, inserir. Retornou 201, né? Created, então sucesso também. Se eu listar, agora vai aparecer para mim o aluno que eu acabei de inserir. Ok? Tá aí, ó. Funcionou direitinho. Bom, posso alterar um aluno também. Como que eu faço para alterar o aluno? Na alteração, eu vou receber o ID. Vai ser parecido com uma consulta ou exclusão aqui misturada com a inserção, né? Por quê? Porque você vai ter um axios.put e no put você vai colocar aqui o endereço barra o ID que você deseja. O ID que eu vou alterar vai ser o ID 4, que é deste último usuário aqui. Vamos colocar o ponto .den aqui já de uma vez. No ponto .den eu vou receber resultado. Eu vou dar um console.log de resultado.status. Só para a gente ver se funcionou ou não, ok? Bom, e aí aqui eu preciso passar o objeto que eu vou querer alterar, não é? O objeto é este daqui. O que eu vou mudar é o nome, ó. Ok? E aí aqui eu passo o objeto desta forma. Então, rodando isso daqui, eu espero que o nome, né, da aluna em questão seja alterado. Vamos ver? Não, faltou eu linkar o botão, né? Bom, da forma que eu coloquei aqui também ficou bem ruim, né? Vou fazer diferente?
Não, vou passar o ID 4 mesmo, tá? Senão vai dar trabalho da gente fazer pesquisa, vai fazer o alterar ficar muito diferente. Eu teria que fazer uma pesquisa pelo ID que eu quero e adicionar alguma coisa só no nome, né? Mas eu vou fazer direto mesmo, tá? Só para fins de simplificação, né? Então, vamos lá. Vou colocar aqui um clique. E aí eu vou pegar e vou chamar o alterar passando um ID fixo, ok? Bom, chamei o alterar, deu 200, então se eu listar, eu vou ver que alterou com sucesso, ok? Agora que eu já mostrei o alterar da forma mais simples, nós podemos também fazer então uma, uma mudança aqui, que é o seguinte, quando eu consulto o único aqui, o resultado .data me retorna o objeto que eu quero, certo? Então, eu vou alterar aqui o código, ó. Eu vou receber o ID, aí eu vou dar o axios.get neste ID, e aqui, ao invés de logar o aluno, eu vou colocar aqui numa variável qualquer aqui. Let aluno recebe resultado.data. Bom, e aí aqui dentro o que eu vou fazer? Eu vou alterar o nome deste aluno. Aluno.nome mais igual a alterado. Ok? E aí eu vou dar o axios.put finalmente logando o status. Ou seja, dessa forma aqui eu estou buscando o aluno, alterando o nome dele e vou dar o put, tá? Que aí eu posso passar o ID aqui que eu quero alterar, né? Por exemplo, eu vou alterar o aluno 1, ok? Agora vamos listar os alunos novamente. Este daqui é o aluno, né? Em questão, alterar, alterou com sucesso, listar e problema. Um problema meio óbvio, né? Basicamente, eu estou deixando aqui na alteração ó, o ID fixo como 4. É assim, tá? Então, eu vou ter que resolver lá no meu JSON Server, porque agora o meu db.json ele está inválido, né? Eu vou ter que acertar isso daqui, ó. Vamos fazer assim, ó. Ok. Então vamos lá. Qual que é o erro que eu cometi? Eu tinha enviado na rota um ID e no objeto outro ID, tá? O JSON Server ele não critica isso. Geralmente, quando nós criamos as nossas APIs, nós vamos criticar esse tipo de coisa, não deixar isso acontecer, né? Mas vamos lá. Feito isso, volto aqui, vou listar novamente. Agora está tudo ok. Vou clicar em alterar, sucesso, e vou listar mais uma vez. E agora sim, objeto correto alterado. Ok? Então este ficou o código final para alteração. Lembrando que o que altera mesmo é o método put. O get eu utilizei só para obter o aluno que tem aquele ID específico. O que eu sugiro que você faça agora? Eu sugiro que você crie um CRUD de alunos. Tá? Então você vai criar o front-end inteiro, porque o back-end você já tem uma API fake criada com o JSON Server. Então você vai criar agora o front em React, onde você vai dar uma opção para que o usuário digite
a matrícula e o nome do aluno e possa inserir um aluno lá no JSON Server, tá? Para isso, você vai ter que pensar em alguma estratégia de criação do ID. É bom você fazer isso daí, você pensar direitinho. Bom, além do post, então, da inserção de alunos, você vai poder selecionar um aluno e alterar esse aluno. Você pode consultar os alunos, obviamente, você vai mostrar todos os alunos, você pode mostrar na tela um aluno específico, eu quero ver os dados desse aluno, ele expande aquilo ali, mostra os dados. E você também pode excluir um aluno. Então você tem que fazer as 4 operações, o create, que é criar, inserir, o read, que é ler ou consultar dados, o UD update, que é para atualizar dados, e o D de delete, que é para excluir dados, ok? Fica isso daí como um exercício e na próxima aula eu passo uma solução. Dica: vai facilitar bastante a sua vida se você pensar em uma estratégia de roteamento, utilizar o roteamento para que você consiga também criar esse CRUD mais facilmente, ou seja, se clicou no botão inserir, você desvia para uma rota de inserção. Clicou num botão para alterar um determinado aluno, você desvia para uma rota de alteração, tá? E assim sucessivamente. Por esta aula é apenas isto. Até a próxima aula.